A gente está fazendo perguntas e respostas, né? E aí, hoje vai ser com o personal trainer Rinaldo. E eu vou estar fazendo as perguntas. E aí, Rinaldo vai estar esclarecendo, respondendo. Essas perguntas foi alguns dos meus clientes que tiveram. E aí, foram dúvidas. Eu selecionei algumas. E aqui vou estar discutindo um pouco com o Rinaldo sobre o sedentarismo hoje, certo? Para quem não me conhece, e para quem me conhece também, meu nome é Reinaldo Oliveira, sou personal trainer, especialista em sedentarismo, em exercício físico para sedentarismo. Já trabalho já com musculação há aproximadamente há 10 anos e vamos discutir um pouquinho hoje, né, sobre esse tema que tem alguns mitos a respeito do sedentarismo e a gente vai tentar explanar um pouquinho e tirar todas as dúvidas de vocês. Vamos lá. Então, a primeira dúvida, Rinaldo, que surgiu das pessoas foi: o que é sedentarismo? Assim, sedentarismo, há até uma confusão a respeito disso, do que é. Porque muitas pessoas, quando passam 2 ou 3 dias sem treinar, elas já falam assim, eu estou muito sedentária. Só que, na verdade, o sedentarismo ele não se baseia no exercício físico. Então, o sedentarismo ele se baseia na falta de atividade física. Então, é quando uma pessoa ela é inativa fisicamente. Como seria isso? É uma pessoa que não tem uma vida ativa. É aquela pessoa que passa a maior parte do tempo sentada no sofá, deitada numa cama. Aquela pessoa que para ir na esquina pega o carro, pega uma moto. Então, para medir, na verdade, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, para definir que uma pessoa é sedentária, ela tem que não vir a gastar, no mínimo, 320 calorias diárias. Então, uma pessoa que não gasta 320 calorias diárias, ela é considerada sedentária. E fazendo esses números, esses cálculos por semana, é uma pessoa que não vem a gastar 2.200 calorias. Então, se eu não gasto 2.200 calorias semanais ou 320 calorias diárias, eu sou considerado uma pessoa sedentária. E Então, aí, nessa sim. fala sobre o que é sedentarismo, entra a questão também do que é atividade física e o que é exercício físico, que você acabou de falar, que tem tudo a ver em relação ao sedentarismo. E aí eu queria que você esclarecesse um pouco para o pessoal, que eu gosto que meus clientes eles entendam tudo que está acontecendo e tudo que estão fazendo, o porquê daquilo. Porque até muitos profissionais hoje em dia ainda não entendem qual é essa diferença de atividade física e exercício físico. Assim, atividade física é toda atividade cotidiana que você realiza. Por exemplo, varrer uma casa é atividade física, lavar os pratos, forrar uma cama, ir comprar pão, ir na padaria, ir na parada de ônibus. Então, assim, subir umas escadas. Vou subir no segundo andar, vou de escada. Isso é atividade física. É toda e qualquer atividade que venha ter um gasto de energia, mas que não tem uma programação, não tem um planejamento a respeito disso. Isso é atividade física. Exercício físico é todo e qualquer movimento, no caso, que você venha a ter com uma organização. Por exemplo, é quando você tem um planejamento, uma periodização. É quando você faz exercícios que venham a gastar energia de forma organizada, sistematizada. Por exemplo, programada por um profissional de educação física. Então, quando eu faço uma caminhada para ir no ponto de ônibus, é uma atividade física. Agora, quando eu vou correr 1 quilômetro que foi planejado, é exercício físico. Assim, uma outra dúvida também que tem muito é que as pessoas pensam que para deixar de ser sedentário, ela tem que fazer exercício físico. Não necessariamente. Se eu tiver uma vida ativa, por exemplo, uma pessoa que trabalha como, sei lá, servente de pedreiro, que são atividades pesadas, essa pessoa não é sedentária. Porque no próprio trabalho dela, ela vem gastar muita energia. Só que é interessante que você venha a praticar o exercício físico, porque o exercício físico ele vai trazer muito mais benefícios do que a atividade física. Entendeu? Entendi. Rinaldo, quer ir respondendo logo? Pode ser. Qual é Porque a pergunta depois o dele? papo tá ficando ruim, tá?
A primeira dúvida aí é de Marlon. Quais os riscos do sedentarismo? Que eu acho que está até listado aqui Tá? nas perguntas, mas aí tu já responde. E ser sedentário e tomar muita cerveja, eu estou no caminho para a minha morte. Provavelmente está contribuindo para isso, para encurtar os anos de vida. Assim, os riscos do sedentarismo são muitos. São muitos mesmo. Porque, assim, ele vai vir a ocasionar várias doenças. E se você já tiver algum tipo de doença, ele vem agravar. Por exemplo, uma pessoa que é hipertensa, que já tem um grau de hipertensão, e ela se torna uma pessoa sedentária, ela vai agravar essa hipertensão dela. Uma pessoa que já tem predisposição à obesidade, ele vai vir a se tornar obesa de forma mais rápida. Então, assim, os riscos são muitos, porque se você já tem predisposições a algum tipo de doença, com o sedentarismo vai vir a agravar e muito. Por exemplo, algumas das doenças que vêm como é que eu posso dizer? Que vêm a se agravar ou que vêm a surgir com o sedentarismo, a gente pode listar alguns aqui. Por exemplo, pode vir a ter a hipertensão, ela pode vir a agravar a hipertensão, a obesidade também, ela contribui diretamente para a obesidade. Falando até em obesidade, tem até uma dúvida que as pessoas falam muito, porque todo obeso é sedentário. Enfim, tem pessoas que têm excesso de peso, mas não necessariamente são sedentárias. Às vezes tem um déficit hormonal que acaba fazendo com que ela venha ter um excesso de peso, mas não necessariamente ela venha se tornar sedentária. Aí vem a questão também que pode agravar o asma, o diabetes, cardiovascular, diabetes, doença no miocárdio, pessoas que têm dificuldade respiratória vai vir a se agravar também com o sedentarismo, pessoas que têm doenças ósseas também, automaticamente o sedentarismo vai levar ao sobrepeso, que vai vir a gerar osteoporose, osteopenia. Então, assim, são muitos os riscos. Em todo tipo de doença que você vinha a ter, ele pode vir a surgir ou agravar com o sedentarismo. Como está o sedentarismo no Brasil? Tá brabo, viu? Tá brabo. Estimula-se, fizeram uma pesquisa, o IBGE, que 47% da população brasileira é sedentária. Então, tu tem aí, eu nem sei o número, na verdade, mas 47% da população brasileira é sedentária. 47%. E o Brasil, ele na América Latina, ele tem o maior índice de sedentarismo. Então, ele é primeiro lugar no índice de sedentarismo na América Latina. E na América do Sul, ele é o primeiro também. Ele é o primeiro em número de obeso na América do Sul. Então, o Brasil, na América Latina, é o que tem o maior percentual de obesos e que tem o maior número de pessoas obesas na América do Sul. E no mundo, para o nosso espanto, ele é o quinto maior. No caso, ele é o quinto país com mais sedentários no mundo. Muita gente. Por mais que a mídia esteja colocando isso na cabeça das pessoas, antes dessa pandemia, né? O pessoal falava muito de questão de saúde, alimentação saudável, praticar algum tipo de exercício físico. Mesmo assim, o brasileiro ainda não entendeu a importância disso, né? Falando nisso, eu tenho até um esclarecimento que eu estou vendo muito depois dessa pandemia, que eu vejo profissionais da área, eles promovendo o exercício físico, tentando vender o exercício físico como importante apenas para melhorar a imunidade corporal. Que eu vejo muita gente batendo nessa tecla, dizendo o exercício físico ajuda a combater, a melhorar a imunidade. Desculpa até a expressão. Questão respiratória, né? Desculpa a expressão, mas o exercício físico ele já era fundamental e importante há tempos. Não só agora, na pandemia, né? Porra, quando eu vejo um negócio desse, sabe o que eu entendo? Você está limitando a importância do exercício físico. É limitar. É muito limitante você só abrir a boca para dizer que o exercício físico ajuda na imunidade. Só isso, cara. Vamos lá. Vamos fazer uma análisezinha. Pessoas que têm lesões articulares, que têm lesões ósseas
musculares, como são tratados esses tipos de lesões? Como são combatidos? Exercício físico. Ponto. Pessoas que têm problema de ansiedade, insônia e estresse, como são combatidos e como são tratados? Esquece medicamento, que é a forma mais como é que eu posso dizer? Mas lembrando que os médicos passam os medicamentos, mas a maioria deles indica praticar algum exercício físico. Não. Todo médico que tem noção, que tem conhecimento e que sabe a importância do exercício físico, ele manda tratar com exercício físico, para depois fazer o tratamento medicamentoso. Então, assim, se eu tenho insônia, se eu tenho um problema de estresse e ansiedade, eu trato como? Exercício físico. Pessoas que são obesas, cardiopatas, que têm osteoporose, que têm, sei lá, asma. Quais são a forma de tratamento mais eficaz? Que ajuda bastante? Exercício físico. Então, quando eu abro a boca para dizer só que ajuda na imunidade, é muito pouco, cara. Eu tô rebaixando muito o exercício físico. E aí vem a questão de quanto você quer pagar para ter mais saúde ou você quer pagar para ir ao médico quando tiver com a doença, né? Anota aí, pessoal. Tem uma frase que eu acho muito interessante e que se encaixa muito bem na atualidade. Que as pessoas hoje em dia estão procurando exercício físico para não morrer. Com medo de morrer. As pessoas estão... Vou reforçar de novo. As pessoas estão procurando praticar exercício físico com medo de morrer. Onde, na verdade, elas deveriam praticar exercício físico para viver. Você não tem que praticar exercício com medo de morrer, você tem que praticar exercício para viver melhor. Para ter mais saúde, para viver ter mais saúde, ter uma vida mais ativa e ter uma qualidade de vida muito melhor. Então você não treine com medo de morrer, treine para viver melhor. Quais os benefícios do exercício físico no combate ao sedentarismo? Eu acabei antecipando então essa pergunta aí. Foi. Porque é aquela história. Teve até o Dr. Paulo Gentil, ele falou até um dia desse a respeito da osteoporose. Que muitas pessoas falam que pessoas que têm osteoporose não podem realizar exercício físico. Por causa da descalcificação e da falta de mineração óssea. Mas fizeram estudos, aí você vê como é. Nenhum medicamento ele combate ou ele consegue reverter o estado de osteoporose. Não consegue. Vamos tomar cálcio, vamos tomar colágeno. É papo furado, tudo papo furado. Ele não reverte o quadro. Sabe qual é o único medicamento, que não é medicamentoso, que consegue reverter um quadro de falta de mineração óssea da osteoporose? Exercício físico. É um remédio para muitas e muitas. Exercício físico. Então, assim, olha a quantidade de benefícios que o exercício praticado de forma regular ele te traz. Que é até interessante, que eu bato muito na tecla, que tem pessoas que falam, contratar um personal trainer é caro. Eu acho que caro é tu fazer os tratamentos que tu vai vir a precisar sem o exercício físico. Porque quando tu previne e não tem que remediar, o teu gasto é bem menor. Quais as doenças provocadas e que podem se agravar com o sedentarismo? Hipertensão. Responder um pouco também, né? A própria hipertensão, pessoas hipertensas com o sedentarismo, elas têm uma tendência, por exemplo, de ter uma pressão arterial muito alta, bastante elevada, que pode vir até a ter um infarto do miocárdio. Pessoas podem morrer com infarto, com AVC. E a prática de exercício físico regular, ela ajuda, ela auxilia nessa estabilização da pressão arterial. Então, assim, já tem casos, até na minha própria família, pessoas que tinham um problema de pressão arterial alta e, sei lá, em menos de 2 meses de treinamento, treinando em casa, conseguiram estabilizar essa pressão arterial e vieram a ter benefícios que vão levar para toda uma vida. Então, pessoas que têm asma, melhora o condicionamento físico, tem uma respiração melhor, as crises de falta de ar são bem menores. Pessoas que têm, por exemplo, colesterol alto, ajuda a regular as taxas, estabiliza bastante. Pessoas que têm um grau de obesidade bastante elevado,
consegue melhorar tudo, né? Porque as pessoas, às vezes, quando tem um grau de obesidade muito elevado, elas podem vir até ter uma hipertensão provocada por causa da obesidade. E aí combate também, faz com que a pessoa venha emagrecer. São muitos os benefícios. Sem falar também que é o seguinte, o exercício físico hoje, ele auxilia bastante na contribuição e faz com que as pessoas hoje que estão no quadro de risco da Covid-19 venham a ter uma certa resistência contra esse tipo de doença, né? Já que melhora também a imunidade. Não só isso, né? Não só isso. Qual a doença mais forte do sedentarismo? Eu acho que qual a doença... aquela bate mais, aquela mais agrava, obesidade. Obesidade. Assim, tem uma situação que as pessoas falam de... eu sou obeso, então eu sou sedentário. Não necessariamente. Tem pessoas que têm... a próxima pergunta já, Rinaldo. Toda pessoa sedentária é obesa? Não necessariamente. Tem pessoas que têm como é que eu posso dizer? Uma vida bastante ativa. Tem pessoas que têm uma vida bastante ativa, que treinam regularmente, mas que por causa do déficit hormonal, tem alguns distúrbios hormonais, ela não vem a conseguir emagrecer. Ou esse gasto de energia chega a ser pouco para fazer com que ele venha a emagrecer. Muitas das vezes também peca na alimentação. Enfim, é uma série de fatores que faz com que essa pessoa não venha emagrecer. Feito tem muitos casos em academia, as pessoas que treinam em casa, que vão todos os dias treinar e não conseguem sair do sobrepeso. Essa pessoa é sedentária? Não. Não, porque ela tem uma vida ativa. Ela treina regularmente. Aí ela teria que achar, no caso, procurar um médico, porque provavelmente ela tem um problema hormonal, que está fazendo com que ela venha dificultar perder essas gorduras. Aí tem uma outra coisa também, tem pessoas que falam, eu não sou sedentária, porque eu sou magra. Tem nada a ver. Verdade. Tem pessoas que, esteticamente falando, são magras, aparenta ter um corpo saudável por ser magra, mas é totalmente sedentária. Então, tem pessoas que têm um certo grau de obesidade, têm um certo excesso de peso e têm uma vida ativa e não são consideradas sedentárias, mas tem o problema da obesidade, que tem que ser tratado também, essa doença. E tem pessoas que são magras e são extremamente sedentárias, que não têm saúde nenhuma, pela falta de atividade física. Então tem que ver muito isso. Tá com excesso de peso, é sedentária. Nem sempre. Nem sempre. Rinaldo, quer acrescentar mais alguma coisa sobre o sedentarismo? Enquanto o pessoal vê aí se tem mais alguma pergunta. Assim, é muito importante, na verdade, que as pessoas se conscientizem que ter uma vida ativa é muito importante para quem quer ter uma vida saudável, para quem quer viver mais e viver com qualidade. Então, além de ter uma vida ativa, se faz necessário ter uma rotina de treinamento. É muito importante você ter uma rotina de treinamento, uma rotina de alimentação saudável também, para contribuir bastante. Qual o intervalo ideal de treinos para sair do sedentarismo? Assim, o recomendado para as pessoas que estão iniciando o treinamento, que estão tentando sair do sedentarismo, é treinar dia sim, dia não. Para que dela venha... para ter um descanso necessário para que o corpo dela venha se adaptar. Já que ela, como está sedentária, ela não vai conseguir treinar todos os dias com a carga moderada. Então, ela pode fazer um treinamento mais básico ou moderado, dia sim, dia não. Aí ela pode fazer 3 vezes na semana ou 4 vezes na semana. Seria um intervalo ideal. Pelo menos nos primeiros meses. Mas o ideal mesmo é que essa pessoa ela procure uma pessoa, fazer uma avaliação física, que venha a procurar uma consultoria. Tudo é a questão da individualidade biológica, né? Sim, que a gente sempre fala. Tudo tem que ser prescrito para você, tanto o seu treinamento como sua alimentação. Porque vai ser de acordo com a sua realidade e tudo direitinho. Porque a gente está falando aqui
A gente está falando de uma variável só que é só do tempo de descanso entre os exercícios, mas aí tem que saber o quanto fazer, o como fazer, que é muito importante. Às vezes um exercício não é o ideal naquele momento para a pessoa que está iniciando. Então, até na escolha dos exercícios, do número de série, do número de repetições que vai ser realizado, tem que tomar muito cuidado, entendeu? E outra coisa, como tu tinha falado anteriormente, o pessoal, tem muita gente que era sedentário, que hoje está acordando um pouco mais para fazer algum tipo de exercício físico, já por conta de medo, na verdade, né? Tem um lado bom nisso, porque eu espero que essas pessoas criem um hábito saudável e leve para o resto da vida, entendeu? Para sair de vez do sedentarismo. Eu acho assim que esse momento é super importante, esse momento que a gente está vivendo, para o pessoal dar um pontapé inicial, né? E ver a questão também do treinamento em casa. Para as pessoas que não têm tempo, para as mães que têm todas essas obrigações diárias em casa, no trabalho com filhos, para o pai também que tem uma vida corrida no trabalho. Enfim, que 30 minutinhos diariamente na sua casa você pode ter grandes resultados. E aí se desligar um pouco desse ambiente da academia, da questão de você estar gastando tempo de deslocar, se deslocar e voltar. E aí você ganha mais tempo no seu dia treinando em casa, entendeu? Tem até uma pesquisa que realizaram com pessoas sedentárias, que a pergunta era a seguinte: por que as pessoas não têm uma vida ativa ou não têm uma rotina de treinamento? E o relato delas normalmente são a falta de tempo. Uhum. Qual é a desculpa agora? É isso que eu falo, né? Todo mundo reclamava que não tinha tempo de seguir uma dieta, que não tinha tempo de seguir uma sequência de treinos. E aí, agora, o que é que a gente tá fazendo, né? Porque tempo agora tem, né? E aí Uma... tem uma pergunta aqui, a caminhada é indicada para uma pessoa sedentária? Sim, sim, claro. Só tem que se preocupar com a questão da dosagem do volume que vai ser aplicado e da intensidade. Aí tem que ser, até a própria caminhada ela tem que ser planejada. O tempo de duração, a distância que vai ser realizada, que eu não aconselho que pessoas que estão iniciando elas façam por um tempo prolongado ou uma distância muito elevada. É interessante começar com 30 minutinhos na primeira semana, na outra semana 35 minutos, sempre dia sim, dia não, até que você vai vir a conseguir realizar, por exemplo, 1 hora de caminhada tranquilamente. Mas é importante sempre respeitar o processo. Não dá para querer treinar em um dia ou em uma semana o que não treinou em uma vida toda. É o que eu falo, né? O pessoal pensa que a caminhada não precisa ser uma coisa planejada, né? E Até aí muita gente vai, se sente mal, não consegue continuar, não aguenta porque ficou muito dolorido no dia depois, tal. E aí é tudo questão de planejamento, né? Até a As forma meninas da, estão relatando aqui, tá adorando treinar em casa, tá tendo ótimos resultados. até a Fala. forma de andar, da marcha que você realiza, tem que ser analisada. O ritmo que você aplica na sua caminhada também tem que ser interessante, porque muitas pessoas andam, elas não caminham. Então, para você realizar uma caminhada, você tem que ter um ritmo contínuo. Você não pode estar falando no celular, caminhando, conversando, isso não é caminhada, você está andando. Então, até a questão do ritmo você tem que analisar também para ver. Tem que ter muito cuidado a respeito disso. Vou iniciar uma vida ativa, vou iniciar uma rotina de treinamento. É interessante Tipo, do procurar uma nada, né? pessoa. De hoje para amanhã, sem nenhum Não, eu vi na planejamento, internet, eu ajuda de vou. nenhum profissional. É interessante procurar um profissional para te orientar. E outra coisa também que tem, a respeito de uma pesquisa também que foi realizada, que muitas pessoas falam, eu não estou treinando porque a academia fechou. Eu só não treino, eu ia começar a treinar, mas a academia fechou, eu não vou treinar. Tem uma pesquisa que relata que apenas 28% da população brasileira que treina em academia. Como assim? Então, se eu não estou enganado, 41% da população pratica exercícios ao ar livre, como caminhada, treinamento funcional em parques, enfim. Se eu não estou enganado, 20 e pouco por cento, 25, 24, eu não lembro ao certo, 25%. treinam em casa e apenas Então,
É interessante isso que tu tá falando, porque o pessoal pensa que todo mundo só treina na academia, que ninguém treina ao ar livre e ninguém treina em casa. E aí foi comprovado com esse estudo que 40 e poucos por cento das pessoas treinam ao ar livre, 25% das pessoas treinam em casa e só 28% da população brasileira treinam na academia. E aí vem aquela discussão, né, de querer reabrir a academia e aí o pessoal não vê que não é a maioria dos brasileiros que treinam em academias, entendeu? E eu creio que esse número desse estudo que tu falou, com certeza aumentou muito, né, depois dessa pandemia. Os 25% que treinavam em casa, agora já deve estar em 50% treinando em casa ou mais. Essa quarentena serviu para eu tirar 4 pessoas da minha família do sedentarismo. Minha mãe, minha irmã e meus 2 sobrinhos. E aí, deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Se vai ter a caminhada dos 20K, Em Rinaldo, breve. para quem está entrando agora, sempre organiza corridas e caminhadas. Em breve vai E ter. aí, assim que voltar, né? Tudo ao normal, É. a gente vai fazer. E assim, muitas pessoas que tiverem dúvidas sobre o treinamento em casa, a gente pode vir aqui discutir em outro momento. Eu discuti em uma live, na verdade, sozinha, né? Eu falei sobre os benefícios de treinar em casa. E assim, depois de 3 meses de pandemia, que a gente tá batendo mais nessa tecla dos benefícios de treinar em casa, dos resultados que o pessoal está tendo treinando em casa, resultados que eu falo não relacionado à Covid-19, que isso não é o nosso foco, mesmo estando vivendo nisso, né? O nosso foco vai além disso, porque o exercício físico vai além disso, né? E aí a gente pode trazer em outro momento sobre esse tema, o tema de treinar em casa. Assim, lá no meu Instagram tem muitas dicas falando sobre o sedentarismo, né? Até falando como algumas dicas para poder sair do sedentarismo. Então, assim, quer iniciar, quer ter uma mudança de vida, quer ter uma vida mais ativa, uma vida mais saudável, é importante respeitar alguns processos, entendeu? Não adianta querer, vou treinar tudo hoje, vou fazer de tudo hoje. Tem que ter um planejamento, tem que ter uma organização, tem que ter um acompanhamento, principalmente, para que você venha a ter resultados a médio e a longo prazo e de forma duradoura. Não adianta você querer fazer tudo da noite para o dia, porque não tem esse milagre, não existe. Então, assim, tudo é continuidade, tudo é sequência. Então, tem que ter paciência, tem que ter muita disposição, muita vontade. E para E aí tem querer. a questão também que você não vai conseguir eliminar todas as gorduras que você conseguiu há anos em apenas 1, 2, 3 meses. Entrando na questão do emagrecimento, não. Eu falo para as pessoas que tudo que você quer, você precisa de tempo. Para tudo que você quer, você precisa de tempo. Eu quero ter hipertrofia muscular. Se você ganhar 1 quilo, é hipertrofia muscular. Você pode conquistar em 1 mês. Pode. Mas se você quer vir a ganhar 5, 6, 8 quilos de músculo, requer tempo. Porque fisiologicamente é praticamente impossível você vir a ganhar 8, 9 quilos de massa muscular em 1 mês. Não tem como, 2 meses. O processo fisiológico ele requer tempo para que você venha a ter os resultados. Emagrecimento, mesma coisa. Para que você venha a sair do sedentarismo e manter uma rotina de treinamento diário, é o mesmo processo. Tem que ter paciência, tem que ter disciplina e tem que ter uma organização para os seus treinamentos para que venha a te trazer benefícios. Muito obrigada mesmo, pessoal. Obrigado, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.